A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos dando início a mais uma das nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Estamos iniciando a lição de número 7, a lição de hoje, a lição de número 7, que nós vamos falar a respeito de Cristo como aquele que intermediou a nossa relação com Deus. Desde já nós agradecemos a Deus pela sua companhia, também rogamos as vossas orações para que o Senhor possa nos orientar na ministração dessa palavra. Igualmente, você também pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você pode enviar mensagem para os seus grupos. Basta você ir aí no seu Facebook e compartilhar essa mensagem com os seus amigos. Nós gostaríamos desde já agradecer a sua companhia, esperando que você esteja bem, juntamente com sua família, protegido e guardado sob a mão protetora do Senhor nesses dias que nós passamos, difíceis, é verdade, mas a graça do Senhor nos basta e Ele é quem nos sustenta e nos fortalece. Bom, a lição de hoje nós vamos dar continuidade a um pensamento de Paulo que ele expressou para a comunidade de Éfeso, aos Efésios e também as comunidades ao redor daquela igreja, e ele trata da reconciliação do homem com Deus. O que é que significa essa reconciliação do homem com Deus? Deus estava ali em Cristo Jesus reconciliando tanto o homem com ele mesmo, Deus, como com o seu semelhante. O textuário da lição de hoje diz: porque Cristo é a nossa paz, o qual Cristo, de ambos os povos, fez um, e derrubando a barreira da separação que estava no meio. A verdade prática de hoje é que nós vamos aprender que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, quer eles gregos, judeus, romanos, e desfez a inimizade de Deus que existia entre Deus e os homens. Nós vamos ver na lição de hoje como Cristo promoveu essa reconciliação, como foi que ele fez, que ações ele tomou. Então, o objetivo de hoje da nossa lição é nós entendermos que foi por meio do sacrifício na cruz que Jesus desfez o muro da inimizade e entre dois povos formou um, ou seja, a igreja. Desses dois povos, Cristo forma um único povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O ponto central da lição de hoje é que tem um elemento essencial aí em toda essa história, que é a cruz. Foi por meio da cruz, foi lá na cruz, que nós vimos os nossos pecados castigados em Jesus, como diz o conhecido hino da nossa harpa cristã, o hino 15. E foi lá na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Esse é um elemento fundamental na lição de hoje. Naquela época existiam duas classes de pessoas, ou três, e aí podemos estender para 4. Pelo menos na Palestina antiga, a época de Jesus e dos apóstolos, haviam judeus que seguiam religiosamente, em termos religiosos, a lei de Moisés, praticavam a lei de Moisés. Tínhamos os gentios, que não eram judeus, era a maioria de origem grega, viviam na cultura grega, e também existiam os romanos, que eram os dominadores daquela região na época. E de todos esses povos, por meio da fé em Cristo Jesus, Jesus une a todos eles em um corpo e forma a igreja, o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 32. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu gostaria que você acompanhasse. Se você tiver sua Bíblia aí do lado, você
pega ele, pega ela, e vamos usar o nosso livro base de consulta de estudos, que é a Bíblia Sagrada. Temos também a nossa lição, né, que está exposta ao lado aí no vídeo, mas por conta de algumas dificuldades, alguns irmãos ficaram sem ter acesso à lição. Mas nós vamos ver aqui o texto bíblico, que existiam esses três povos. Portai-vos de tal modo, né, Paulo orientando aos Coríntios, que não deis escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem à igreja de Deus. Então, tinham esses três classes de pessoas naquela época que Paulo escreveu essa carta. E Paulo quer alcançar todos eles por meio da ministração da sua palavra. Paulo, que era um judeu, formado na boa formação teológica judaica, ortodoxa, zeloso, se converteu por meio da revelação pessoal de Deus a ele na estrada de Damasco, e a partir de então ele se torna um defensor do cristianismo e propagador do evangelho aos gentios, e ali ele via, encaminhava a defesa do evangelho e semeava e fortalecia e edificava as igrejas por onde ele passava e onde ele ensinava. Na lição de hoje nós vemos que Cristo, ele é a nossa reconciliação com Deus. Aqui é um ponto importante, porque muitas religiões, elas procuram, o homem de alguma forma procura chegar a Deus. Tem um ditado popular que diz que todo caminho dá em Roma, mas nem todo caminho leva a Deus. E os homens, por conta da queda, lá no Jardim do Éden, eles se afastaram de Deus. E se afastando de Deus, eles agora vivem irreconciliáveis com Deus. Eles eram filhos da ira, como estudamos na aula passada. Eles eram rebeldes, distantes das promessas de Deus. E para isso eles precisavam ter uma reconciliação com Deus. E como Deus promoveu isso? Enviando seu Filho à terra, vivendo como homem, para desfazer a inimizade entre os homens e pela paz promover e formar e regenerar esse homem, um novo homem. Agora ele não tem um rótulo de judeu, nem de gentil, nem de romano. Ele agora é um novo homem em Cristo Jesus. Ele é um cristão, por meio da cruz, reconciliando a todos com Deus em um só corpo, por meio do seu sacrifício perfeito. Bom, o versículo-chave da nossa lição, aqui em Efésios, no capítulo de número 2, verso 14, no versículo 13, Efésios 2, 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, ou seja, em comunhão com Jesus, ligado com Jesus, em ligação com o Espírito de Cristo, aqueles que estavam longe, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo os aproximasse. E o versículo 13 diz assim, e o versículo 14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Muros, eles servem normalmente para fazerem proteção de determinadas áreas, de uma casa, de uma empresa, de um condomínio, de uma cidade. Era muito comum nas cidades antigas as muralhas cercarem as cidades para protegê-las dos inimigos. Jerusalém tinha muralhas. Uma das muralhas mais famosas da Bíblia que nós identificamos é a muralha de Jericó, que Deus orientou Josué a traspassá-la por meio daquela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus direta, quando eles rodearam
a cada dia a cidade, e durante 7 vezes, e na última vez eles rodearam 7 vezes, e as muralhas de Jericó entraram numa ressonância física, espiritual, sobrenatural, e caíram e foram abaixo. Temos também casos famosos como a Muralha da China, que dizem que é uma das edificações que lá do espaço consegue se ver aqui na Terra, que é a Muralha da China, com milhares de quilômetros de extensão. Temos o Muro do México, a cerca que separa ali o estado do Texas, ali para os mexicanos não passarem, e tem até polêmicas em torno de a construção de um novo muro que separe toda a fronteira. Tem a cerca que separa as Coreias, vocês estão vendo aí nessa imagem, né, de arame farpado. Temos também o Muro de Berlim, e eu reservei particularmente aqui a história do Muro de Berlim, porque foi um ícone de separação de um povo da mesma origem, da mesma formação, mesmas famílias que, de repente, por uma guerra política e ideológica, foram separadas. Berlim foi, a cidade de Berlim, capital da Alemanha, foi dividida por uma barreira física, um muro com 155 quilômetros de extensão, que foi construído na Guerra Fria, que separou as repúblicas federal da Alemanha, né, a ocidental, e a oriental, que é a República Democrática da Alemanha, de regime comunista, e eles se separaram. Essa construção começou em 1961, e em 1989 esse muro foi abaixo. Né? Deus promoveu, né, vocês estão vendo aí cenas, né, cena da construção e depois cena da destruição, e os povos reunidos se congratulando, se rejubilando em alegria por terem retomado a sua pátria única, retorno aos seus familiares, porque aquele muro que perdurou durante 17 anos, 18 anos, foi derrubado, e aquele povo que estava dividido se tornou um só povo. Nós, examinando isso, e exemplificamos por meio dessas ilustrações, para trazer aos irmãos a importância de nós removermos barreiras. Não é? Removermos barreiras, e foi isso que Jesus Cristo fez e faz todos os dias. Ele remove barreiras entre Deus e os homens, ele remove barreiras entre homens e homens. O cenário anterior a essa carta é que Paulo reconhecia a difícil tarefa de unir judeus e gentios numa unidade orgânica, ele mesmo reconhecia isso. Os cristãos judeus se mostravam relutantes, né, em admitir gentios na igreja, porque eles eram considerados cães. Tem uma tradição que o pastor Hernandes Dias Lopes cita em uma de suas pregações, que ele diz que um judeu ele sequer socorria uma mulher gentia prestes a dar à luz, naquela hora final de dar à luz. O judeu se recusava a socorrer uma mulher judia dando à luz, para que não nascesse um novo gentio. Se porventura um judeu se casasse com uma gentia, ou uma judia se casasse com um judeu, aquele filho da família judaica era considerado morto para a sua própria família. Os irmãos entenderam? Morto. Tal era a divisão. Eles eram chamados de cães. Cães, no sentido literal da palavra. Não é? E a gente viu a aula passada que eles cobravam dos gentios uma certa circuncisão para que eles fossem admitidos na própria igreja cristã. E isso trouxe problemas. Precisou haver um concílio lá em Jerusalém para que fosse sanar dessa situação. Mas, vindo Cristo, né, tinha um cenário da separação, né? Depois passamos para o cenário da reconciliação por meio de Cristo, e depois da unificação pelo sangue de Jesus. No versículo 13 da lição de hoje, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, olha o segredo, é em Cristo,
vós que estavais separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa de Deus, sem esperança. Que esperança é essa? A esperança do Messias, a esperança da salvação, e sem Deus no mundo, né? O Deus que era o Deus dos judeus, eles não tinham acesso. Tanto é que existia também, tem uma lembrança agora que nos chegou, vários no templo de Jerusalém haviam vários departamentos e existiam diversos, digamos, muros de separação. Existia o lugar santíssimo, separado pelo véu. Existia o lugar santo que era separado. Existia o pátio dos sacerdotes. Existia o pátio dos gentios. Existia o lugar do sacrifício dos judeus, né? E o pátio dos gentios eram separados por um muro, né, de cerca de 1,5 metros de altura, e os gentios não tinham acesso. Eles podiam acessar ao templo, a área do templo, no pátio dos gentios, já estava determinado, né? Como no muro, né, já teria uma ilustração, trazendo assim para os dias atuais, não ultrapasse, caia fora, aqui não é seu lugar. Em outras palavras, era isso que dominava a mente dele. Tanto é que naquela oração do publicano e do fariseu, do gentio e do fariseu, né? Do pecador gentio e do fariseu, ele estava distante do gentio, né? E o gentio lá longe, né? Mal conseguia se aproximar do lugar de adoração, e o judeu, ele simplesmente dizia: eu sou melhor do que esse homem, porque eu faço isso, faço aquilo outro. O outro, por sua vez, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem pecador. O resultado é que um saiu justificado. Qual que saiu justificado? O gentio, que se humilhou diante da presença de Deus. Então, Jesus veio justamente para derrubar esses preconceitos, quebrar esses paradigmas, para que agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, ou seja, nós, os gentios, que estávamos longe, pelo sangue derramado de Cristo, perfeito, sacrifício único, por remissão de pecados, pudesse agora falar mais alto que o sangue de Abel, e agora nos reconstituir a uma única família em Cristo Jesus, deixando o lugar de separação de Deus, das promessas de Deus, da esperança de Deus, sem Deus no mundo, para agora vivermos agora em unidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, então, se torna o nosso mediador. 1 Timóteo 2,5, se você abrir sua Bíblia, carta de Paulo ao apóstolo, ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo 2,5, Paulo também vai falar a respeito dessa ponte entre Deus e os homens. Jesus, porque há um só mediador, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quando ele diz que há um só Deus, os gentios tinham que ficar preocupados. Por quê? Porque eles tinham que conhecer esse Deus. Essa era a missão dos israelitas. Vós sois o sacerdócio real. Eles deveriam ministrar para os povos em redor que existia um Deus único e verdadeiro. Mas eles, no seu sectarismo, no seu orgulho religioso, no seu separatismo, eles disseram: não, Deus é só meu, e eles são gentios, eles são cães, eles não merecem sequer participar da nossa comunidade, mesmo depois que se convertiam ao Evangelho. Mas Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele agora é a ponte que liga Deus aos homens. E aqui não vai nenhuma censura a nenhuma prática religiosa de quem quer que seja, mas não existe outro caminho para encontrar a Deus senão por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhuma outra intercessor, e nenhum nome outro há dentre os homens pelo qual possamos dizer que somos salvos, senão o nome excelso de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vamos agora falar sobre paz, né? Vamos falar sobre paz? Mas antes de falar sobre paz, vamos aqui
segundo Efésios 2, certo? Segundo Efésios 2, a gente vai falar de paz mais na frente. Pronto. O que foi que aconteceu? Havia uma parede de separação entre Deus e os homens, como nós falamos. Existia uma parede. Existia uma divisão. E qual é essa parede que nos separa de Deus? Né? O homem estava isolado. Estamos vivendo, irmãos, em tempos de isolamento social. Alguns de nós, por motivos de necessidade extrema, precisam sair de suas casas para trazer sustento para suas famílias, trabalhar no dia a dia. Temos profissionais de áreas de saúde, de transportes, de segurança, de entregas, enfim, que precisam sair na rua aí para enfrentar o dia a dia, e nós louvamos a Deus pela vida deles e pedimos que o Senhor os guarde. Mas nós que ficamos, alguns que ficaram, né, outros que ficaram, nossos familiares, eles estão isolados, né? E, semelhantemente, trazendo para o contexto espiritual, há uma separação do homem com Deus, de relacionamento com Deus. E essa separação se dá por conta do pecado. O profeta Isaías 59, no versículo 1. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor, ou seja, a possibilidade de Deus agir em nosso favor, ela não está encolhida. Ou seja, Deus pode fazer. Então, ela não está encolhida para não poder salvar, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido está agravado ou tapado para não poder ouvir. Ou seja, então Deus pode salvar com sua mão poderosa e também pode ouvir com seus ouvidos. Porém, o problema é que as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões, os vossos erros, os vossos deleites fazem divisão. Olha o muro, olha a barreira. Olha a barreira de separação entre o homem e Deus. Um muro entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade, não tem ninguém que clame a justiça. E por aí vai. O profeta Isaías explica por que os homens estão afastados de Deus. Essa é a razão. É porque o pecado de Adão, que herdamos por herança, nos separa de Deus. Nos separava de Deus. Né? E agora, essa parede, ela trata de separação e alienação entre povos opostos. Também, além da separação com Deus, existe a separação entre pessoas. Gálatas 3:28, o comentarista da lição, ele faz essa citação, que nós vamos consultar agora, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, você pode abrir sua Bíblia e pode acompanhar conosco. Olha aqui. Porque todos já fostes batizados em Cristo, já vos revestistes em Cristo, e nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui, Deus estava restaurando o homem.
Efésios 2,13, que é o texto da lição de hoje, nós vemos: vós que estavas longe, agora estáis perto. Então, ele promove reconciliação e restauração. Colossenses 3,11, também o autor da lição cita, e nós vamos enumerar, diz assim: que Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino, para mim tem sido consolação. Ou seja, aquelas pessoas que eram judias agora também estavam unidas aos gentios para a reconciliação dos povos, entre os povos promovido por Jesus. Então, irmãos, este era o cenário: um muro de separação entre homem e Deus. Este muro trazia consequências também nos relacionamentos sociais, as pessoas não conseguiam se relacionar. Hoje, irmãos, nós identificamos, trazendo para o contexto, fazendo uma contextualização da cena presente que vivemos nos dias de hoje, existem vários muros de separação entre os homens, não é? O muro religioso dos judeus e dos gentios daquela época. Ainda hoje existe um muro da separação dos judeus lá em Israel, que não se ligam com os cristãos, que não se ligam com os palestinos, que são muçulmanos, não é? Existem divisões religiosas tremendas, não é? Muçulmanos não têm laços de unidade com os judeus nem com os cristãos e promovem até atos bárbaros. Os países da África, alguns países da África estão sendo atacados, os cristãos estão tendo suas igrejas destruídas, invadidas por grupos de política islâmica que querem instituir Estado Islâmico também nos países da África, e vamos orar por eles, não é? São países que não têm tanta assistência quanto um outro país de destaque, e ali as coisas acontecem, ninguém vê, e pessoas morrem, e pessoas por conta desse muro de separação. Temos um muro de separação entre ricos e pobres, né? Isso faz parte da economia, do sistema econômico que nós vivemos, não é? Temos também grupos políticos, né? E hoje no mundo todo vivemos uma guerra ideológica, né? De uns contra outros, alguns que são de um lado e outros que são de outro, e se digladiam e procuram defender a ferro e fogo os seus interesses, alguns interesses justos, mas os meios muitas vezes extrapolam e ultrapassam os limites da razão e da boa consciência, e o que nós vemos é que existem muitos muros de divisão, não é? No nosso país, nós vemos nas redes sociais verdadeiras guerras travadas entre grupos políticos, grupos de pensamentos diferentes que devem ser respeitados, mas que não podem ultrapassar os limites do bom senso e do respeito entre si, muito mais ainda entre irmãos em Cristo Jesus, que muitas vezes se digladiam por conta de posições ideológicas particulares que não podemos entrar no mérito de cada um é livre para escolher sua própria posição, porém respeitando a individualidade e o espaço do outro. E infelizmente isso nós vemos aqui em nosso país nos dias de hoje, e precisamos orar para Deus reverter esse quadro, essa situação. Também temos barreiras entre nós próprios cristãos, não é? Os reformados e os pentecostais, né? Os calvinistas e arminianos, os reformados e os neopentecostais. Hoje temos várias divisões. Temos divisões até dentro da própria igreja, onde grupos se reúnem e dividem igrejas e formam outros grupos que não se comunicam mais com aqueles e geram um problema
de comunicação e até de comunhão entre os irmãos, porque aqueles que estavam até ontem conosco, de repente, por conta dessas divisões e dessas cisões, não é? Algumas até de caráter doutrinário, teológico, e aí vai da condição e da orientação de Deus para cada um. No entanto, essa divisão não precisa perdurar, porque dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um só. Que dirá nós que já somos cristãos, que vivemos e professamos a mesma fé. Então precisamos ter cuidado com isso e ver e rever esses nossos conceitos para que as coisas possam voltar à normalidade. Bom, nós falamos do pátio dos gentios, que era uma grande separação que existia no meio, né? Pátio do sacerdote, lugar santo, lugar santíssimo, né? E Cristo derrubou essa parede de separação, de inimizade que estava no meio. Assim falou o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um grande teólogo do século XX. E como foi agora que Deus mudou essa situação? Pergunta o Dr. Martin Lloyd-Jones. Jesus veio e aboliu a lei dos mandamentos com suas ordenanças. Simples assim. E assim foi que Jesus Cristo fez. Por meio do seu sangue, né, ele agora abole. Né? Tanto é que no concílio lá de Jerusalém, quando os apóstolos foram questionar a respeito do que poderia ser aceito ou não para a prática dos judeus, porque lá em Gálatas 2, Gálatas 2, olha como a divisão lá era séria. Gálatas 2, Paulo escrevendo aos Gálatas que eles estavam querendo fazer com que o povo se circuncidasse, o povo gentio se circuncidasse, para participar da igreja de Cristo, que não era preciso. Paulo entrou pesado com a sua doutrina e ele disse, lá em Gálatas 2, ele fala com autoridade e ele reclama de Pedro. Aqui, ó, no versículo 9. Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, diz assim: conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me-nos as destas em comunhão comigo em Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Paulo começou a evangelizar os gentios e, em comum acordo com os apóstolos, líderes da igreja, Tiago, Pedro e João, os líderes da igreja, disseram: não, nós, os apóstolos antigos, vamos continuar evangelizando os judeus. E vocês, Paulo e Barnabé, podem sair à procura dos gentios. E recomendaram apenas para nós que nos lembrássemos dos pobres, e eles assim o fizeram com bastante cuidado e diligência. Chegando Pedro a Antioquia, aqui aconteceu uma cena. Paulo estava em Antioquia e Pedro vem lá de Jerusalém e chega lá em Antioquia, onde o evangelho foi pregado por Paulo. Quando Pedro chega lá, ele, quando estava lá, em reunião com a igreja, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Tiago mandou alguns assessores dele para estar lá também, junto com Pedro, lá em Antioquia, Pedro sentava na mesa com os gentios cristãos normalmente. Mas, depois que chegaram os representantes, os líderes da convenção, né, os pastores, os enviados, os emissários dos apóstolos, os presidentes da igreja na época, ele simplesmente se apartou, se retirou da reunião com os gentios e se apartou e começou a ficar longe deles, porque temiam os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e corretamente de acordo com o evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todo mundo:
Paulo disse que resistiu na cara dele porque ele era repreensível, ele era digno de repreensão. Ele disse assim: como é que tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, mas obriga os gentios a viverem como gentios? Foi uma tapa com luva de pelica em Pedro para que ele aprendesse. A igreja era uma só. Lá na convenção, em Atos 5, diz que não, vocês deliberando a respeito do que os gentios podiam ou não praticar do judaísmo, ele disse: evitem a prostituição, a carne sufocada e o sangue, só isso. Não precisa de circuncisão, não precisa de rituais cerimoniais, leis morais, religiosas, não. Só esses elementos. E Jesus vem e abole a lei, mas ele não abole a lei de uma maneira, chega a dizer, não, eu não vou, essa lei não está valendo nada não. Não, aquela lei foi lei de Deus, estabelecida por Deus. Jesus também participou do estabelecimento dessa lei e disse negativo. Ele cumpriu toda a lei. Mateus 5,17. Aliás, Jesus Cristo, como homem, foi o único a cumprir toda a lei. Mateus 5,17. Se os irmãos estiverem entendendo, por favor, podem comentar, podem deixar suas opiniões, suas dúvidas. Depois eu procuro também responder na medida do possível para cada um, tá certo? Mateus 5,17. Não cuideis vós que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim cumprir toda a lei. E não vai escapar nem um tio, nem um jota da lei que eu não cumpro. Disse Jesus. Hebreus 7,27 também fala. Vamos lá para Hebreus 7,27. Você pode abrir sua Bíblia aí. Eu sei que os irmãos estão usando suas Bíblias nos seus devocionais diários, cultos domésticos. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, nas lives, nas reuniões virtuais, nos grupos, nas salas de estudo virtuais que os irmãos promovem entre os irmãos. Também é uma maravilha. Mas vamos abrir nossa Bíblia aqui também, né? Necessitava, porque convinha um sumo sacerdote tal, Jesus, né, que não necessitasse, como os demais sumos sacerdotes, de oferecer cada dia, primeiramente por seus próprios pecados, sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Portanto, Jesus foi o sacrifício perfeito, não precisava mais vir nenhuma outra prática sacerdotal de sacrifício, porque o seu sacrifício foi perfeito. E Efésios 5,2, nós vamos ler, que diz: e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em oferta suave. Então, irmãos, esse muro não foi como o muro de Berlim, que foi removido a picareta. Não foi como as muralhas de Jericó, que foram derrubados com a trombeta. Mas esse muro de separação entre o homem e Deus e entre os homens e os seus pares e os seus semelhantes foi removido por meio do sacrifício perfeito. E nós vemos que prova tal é que o véu do templo fechava e separava o lugar santo do santíssimo, né? E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sinalizando que agora o homem tem pleno acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então Cristo, Ele é o motivo da nossa paz, né? Vamos lá para conceituar a paz, né? Efésios 2,15. O que diz Efésios 2,15? Efésios 2,15 diz: na sua carne, na sua vida, ele desfez a inimizade. Éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Na sua carne, no seu sacrifício, no seu ato sacrificial na cruz, Jesus agora desfaz a inimizade, isso é, abole a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, nele mesmo. Agora é nele mesmo.
um novo homem promovendo a paz, fazendo a paz. Vamos conceituar o que é paz? Não é? O termo hebraico traduzido como paz, shalom, não é? Significa muito mais do que ausência de hostilidade. Tem o sentido de bem-estar e segurança em todos os níveis, apesar das circunstâncias. Os irmãos entenderam? Paz não significa bonança nas circunstâncias, circunstâncias boas, pacíficas, tudo tranquilo, geladeira cheia, dinheiro no bolso, tanque de gasolina cheio do carro na garagem, não é? Tudo garantido, tudo tranquilo. Isso não representa paz, não é? A paz, ela é decorrente de essa paz, o shalom de Deus, ela é decorrente de um relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada diz assim que o ímpio não tem paz. E aí não importa se o ímpio é branco ou é preto, se é alto, se é magro, se é mulher, se é homem, se é feio, se é bonito, se é religioso, se é ateu. O ímpio, ele não tem paz. A não ser por meio de Cristo, que estava ali na cruz, removendo a barreira por meio da sua própria carne e promovendo a paz. Então, nesse texto de Efésios de Paulo, ele tem dois sentidos. Primeiro, paz no sentido de unir os pecadores a Deus e assim cancelar a inimizade decorrente do pecado, consequência do pecado. E Cristo também uniu os judeus e os gentios em uma única unidade. Aquele povo agora, irmãos, ia adorar junto. Aquele povo que o judeu tratava como cão, que não queria que um filho dele casasse com ele, agora era seu irmão em Cristo Jesus, estava adorando o mesmo Deus, servindo ao mesmo Deus, no mesmo Espírito, no mesmo propósito. A mensagem da Bíblia diz que Deus é Deus de paz. É o Deus que produz a paz em seu Filho único, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por meio dele, ele que é o príncipe da paz, que o profeta Isaías fala em seu capítulo 9, no anúncio, no pré-anúncio de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, é o Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele, Cristo, é a nossa paz. Foi o versículo que nós lemos agora, Efésios 2,14. Nós chegamos perto, nós estávamos longe, distante de Deus, mas agora chegamos perto, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele é quem promove a paz. O nosso Deus é o Deus de paz. Tem vários versículos que citam isso. E Jesus mesmo disse: eu vos deixo a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. Vamos ler esse versículo. Isso é importante, irmãos, porque isso mexe com os nossos valores. Isso mexe com as nossas motivações dos nossos corações. Por quê? Porque às vezes as dificuldades que passamos, elas, claro, nos abalam, nos angustiam, nos trazem até temor, medo, vivemos dias difíceis, mas mesmo em meios difíceis e circunstâncias adversas, e o maremoto e o terremoto querendo nos abalar, Jesus é a nossa paz. E Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração, ou seja, não se aveste, não se apoquente, não se atemorize, não se aperreie. Porque eu não dou a paz como o mundo a dá. Posto isso, vamos voltar agora para
Cristo é o motivo da nossa paz. Ele cria em si mesmo dos dois homens, dois povos, um novo homem fazendo a paz. Como eu disse, paz não é ausência de guerra. Paz não é sinônimo, a ausência de guerra não é sinônimo de paz. Mas paz é você conviver bem com Deus. É você saber que sua consciência não lhe acusa de nada, que os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus, foram perdoados em Cristo Jesus, que agora você tem intimidade e tranquilidade de deitar no seu travesseiro, a sua cabeça, e dormir sossegado, porque Cristo lhe reconciliou com Deus. E também nos reconciliou uns com os outros, com os nossos irmãos, com os homens. E não há mais divisão entre esses povos, judeus, gentios, romanos, gregos, bárbaros, citas. Jesus é tudo em todos, diz a palavra de Deus, diz Paulo. Ele forma agora a igreja, o corpo do Senhor, em uma unidade e comunhão mútua, para amarem e suportarem uns aos outros. Precisamos nos amar e nos suportar uns aos outros em amor. Jesus veio para remover essas barreiras. E aqui agora, irmãos, eu abro um parêntese e falo com você que porventura tenha alguma inimizade pessoal com alguém. Sei que talvez os motivos tenham sido, ao seu ver, justos e necessários para que acontecesse aquilo. Porém, Deus nos dá talvez um maior das prerrogativas cristãs, além do amor, que é o perdão. E é o perdão diante de Deus, orando a Deus e mostrando aquela pessoa a Deus, que vai remover essa barreira de separação psicológica, emocional, daquele marido que foi embora, daquele filho que não o respeita ou não lhe considera, aquele irmão da igreja que pisou no seu pé mais forte e você ficou magoado com ele porque ele lhe tratou mal por uma mensagem que ele colocou lá no Facebook e você achava que era para você e não era para você, ou se era, talvez a intenção não fosse magoar, e se fosse, o perdão de Deus precisa agir nesse dia, nessa hora, nesse momento, para que essa barreira possa ser removida, não é? As barreiras das discussões políticas precisam ser removidas. Nós somos um em Cristo, não importa se você votou em A, em B, em C, em Z, importa que você é meu irmão em Cristo Jesus, que vamos juntos morar no céu, e que a sua posição política não vai deixar de eu adorar a Deus e adorar junto com você. Essas separações e essas diferenças de opiniões não vão nos separar, porque o amor de Deus em Cristo Jesus para conosco, e que nos liga e que nos torna membros uns dos outros, é maior e mais significativo e mais relevante e mais importante do que a nossa posição individual em relação a qualquer assunto. E a pergunta é, temos vivido isso? Se não estamos vivendo, irmãos, vamos fazer isso, porque para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que realmente Cristo, que é a nossa paz, venha produzir paz em nossos corações. Como é que Deus fez isso? Como é que Jesus fez isso? Eu já dei uma introdução, não foi de graça, não foi dizendo, não, não vou cumprir a lei, vou dizer, essa lei aqui não vale mais nada, vou editar a lei da graça e acabou. Não. Jesus, ele se fez maldição por nós, ele se fez maldito por nós. A cruz do que estava ali era nossa. Aquela cruz era nossa. A humilhação da cruz que Jesus sofreu, que diz lá em Hebreus 12, 2. Não é para Hebreus 12, 2. Vamos abrir a Bíblia, para que a gente possa... Temos tempo ainda. Hebreus 12, 2. Abra sua Bíblia aí, Hebreus 12, 2. Vamos lá. Prossigamos corramos com paciência a carreira que nos está proposta, Hebreus 12, 1.
olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à direita de Deus. Jesus, como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou forma humana e morreu entre nós e foi vituperado e morreu na cruz para que se fizesse maldição em nosso lugar. Maldito aquele que é pregado no madeiro, dizia a lei. E Jesus foi para o madeiro. E aí, Marcos 15:15 também fala. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Marcos 15:15. Se você estiver acompanhando, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários aí embaixo e a gente depois responde. A gente não pode interagir direto aqui por conta da dinâmica da aula, não é? Mas essa aula não significa dizer que eu sou dono da verdade. Em primeiro lugar, eu não sou dono da verdade. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso me equivocar, eu posso usar uma corrente de pensamento diferente da sua, muito embora a Bíblia não é de particular interpretação e as dúvidas podem surgir e você pode levantar suas dúvidas, deixar aqui nos comentários aqui embaixo, mandar no particular, não tem problema e a gente procura responder depois. O importante é que nós aprendamos junto uns com os outros. Eu não sou dono da verdade, nem quero me arvorar nessa posição, porque não convém e, no caso, nós precisamos aprender uns com os outros. Essa é a intenção dessa aula. Essa aula também, irmãos, não substitui aula de igreja nenhuma. Eu já disse algumas vezes, mas repito. Tem várias igrejas aí fazendo suas escolas dominicais. Glória a Deus por isso. Essa aula visa atender aqueles irmãos de igrejas que, porventura, não tenham acesso, por algum motivo, a aulas da escola bíblica dominical, não foram feitas de modo virtual, mas nós estamos fazendo aqui. E a nossa classe de escola dominical, né, a nossa classe STEC, que nós participamos da nossa igreja, também tem aula normal hoje à tarde. Os irmãos, as irmãs vão ter a oportunidade de ter a sua aula e interagir na aula virtual como previsto. Muito bem. Posto isso, vamos ler aqui Marcos 15:15. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, tomou a Jesus e o entregou para ser crucificado. João 19:7. Então, isso aí são provas de que Jesus foi verdadeiramente morto. João 19:7 diz que os judeus, justificando a entrega a Jesus à morte, eles disseram: olha, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Me inventaram uma mentira e entregaram Jesus à morte. Então ele morreu e se fez maldição por nós. E Gálatas 3:13, para nós fecharmos esse item, Gálatas 3:13 diz assim: Cristo, olha que versículo lindo. Cristo nos resgatou, nos tirou de lá, pagou o preço e nos tirou de lá do cativeiro, do pecado, do príncipe das trevas desse século. Nos resgatou da maldição da lei, porque quem desobedecesse à lei era maldito, e não havia homem que não pecasse e não desobedecesse à lei. Ele se fazendo-se maldição por nós, porquanto está escrito lá na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, os gentios, nós, de alguma forma, estávamos distanciados de Deus, separados da lei de Deus, e agora somente por meio de Cristo é que podemos nos reconciliar com Deus. Ele se fez maldição por nós no Calvário, na cruz, e herdamos agora as promessas dos pactos que Deus fez, né?
Jesus nos reconcilia pela cruz de Cristo. Jesus é mediador de um novo concerto, firmado em melhores promessas, diz a Bíblia Sagrada. Não é? Então, agora, nós nos aproximamos por meio de Cristo e nos reconciliamos com o Pai. Os países, quando promovem guerras uns com os outros e estão perdendo seus recursos, seja com os seus soldados, sejam com seus armamentos, sejam com os seus víveres, seja com sua logística, e se sentem enfraquecidos, eles buscam de alguma forma um termo de paz com o inimigo. Jesus mesmo até falou isso: se você não tem condições de guerrear com seu inimigo, se reconcilie com ele. Então, numa guerra, precisa dos mediadores. Um país chega e diz, elege alguém que tem trânsito livre nos dois lados, é alguém neutro, é alguém que não pende para um lado nem para outro, ele é neutro. Então, esse alguém serve de mediador. Jesus foi o mediador desse novo pacto, não é, firmado em melhores promessas. Então, Deus envia Jesus como homem. Tem que ser como homem, por quê? Para ele interagir, ele viver essa vida do homem, e ele também participar dos dois lados. Ele já era Deus e ele ainda é Deus. E ele veio como Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. Mas nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade aqui na terra. E esse Deus encarnado veio agora para pegar esse povo que estava separado pela divisão do pecado entre ele e Deus e reconciliar este povo aonde? Num lugar. Num lugar. Quando se assina os tratados de paz, normalmente se agenda um lugar solene, num palácio de governo, num lugar público, chama a imprensa, fotógrafos, câmeras, e aí se celebra aqueles pactos e os dirigentes das nações assinam aqueles pactos de paz. O pacto de paz que Jesus promoveu entre nós e Deus e entre nós mesmos, homens e homens, foi num lugar chamado Calvário. Foi lá. E a gente só se reconcilia com Deus, irmãos, se a gente passar lá no Calvário e ver a Jesus Cristo e o seu sacrifício. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. É no Calvário que nós nos reconciliamos com Deus. É no Calvário que a nossa relação vertical com Deus e a nossa relação horizontal com os homens é restaurada no madeiro. Os pecados lançados no madeiro, em Cristo no madeiro. A ira de Deus é cravada na cruz. Oh, irmãos, quantos de nós e quantos milhares e milhares e bilhões de pessoas não já nasceram no mundo e provocaram a ira de Deus com seus erros, delitos, pecados, sejam eles por enganos ou sem conhecer, por ignorância ou mesmo por perversidade, mas provocando a ira de Deus, porque quem peca, peca contra Deus. Se os irmãos procurarem na Bíblia, quando tem o verbo pecar, é pecar contra, e pecar contra Deus. Então, nós sempre pecamos, e quando pecamos, pecamos contra Deus. É sempre a preposição que vem junto, contra Deus. Então, irmãos, a ira de Deus foi aplacada. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Na cruz do Calvário. Foi lá na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ô irmãos, a gente se emociona com essas coisas porque é o Espírito Santo que promove essa ação de convencimento de que éramos indignos, mas o Senhor
Como diz em Isaías 53, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido com motivo, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi por isso que Jesus suportou a cruz. Foi por isso que Jesus morreu em mim, na cruz em nosso lugar. E suportou e levou o castigo que nos traz a paz. E por meio das pisaduras nós fomos sarados e nos agora tornou membros, filhos da família de Deus. Efésios 2,19. Já estamos chegando ao final. Ele evangelizou a paz a nós que estávamos longe, aos que estavam perto, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Com essa reconciliação, Jesus agora nos dá acesso pleno ao céu, a Deus. E depois que ele evangeliza a paz, ele promove a paz, ele executa os termos necessários para adquirirmos a paz na cruz do Calvário. Nós que estamos longe de Deus, agora nos aproximamos de Deus. E agora nos tornamos ambos um só, tendo acesso ao mesmo Pai. Então agora o Pai do judeu, o Pai do fariseu, o Pai do israelita agora também é Pai do gentio, do grego, do romano, por meio da paz promovida por Cristo. Assim, já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora somos concidadãos, ou seja, cidadãos iguais dos santos da família de Deus. Nós agora, irmãos, formamos parte de uma família. Fazemos parte de uma família, formamos um corpo em Cristo. E esse corpo em Cristo agora nos garante que somos um em unidade. Efésios 3,6 diz assim: os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. As boas novas do Evangelho garantem que nós, gentios, agora também fazemos parte da promessa de Deus, junto com os judeus. Também, vamos ver Efésios 4,4. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, e por todos, e em todos. Aqui, irmãos, agora não tem mais diferença de judeu, de grego, de mulher, de homem, de preto, de branco, de rico, de pobre, né? De posição política A ou B. Agora todos nós somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Efésios 5. Aqui Paulo fazendo a ilustração do casamento com a igreja, ele diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E Paulo diz que nós somos membros uns dos outros e agora necessitamos uns dos outros. Lá em Coríntios, Paulo falando a respeito dos dons, ele explica que aqueles membros que achamos menos importantes são os mais necessários. Não despreze seu irmão, porque por conta da sua posição social, por conta da sua condição financeira, por conta da sua formação intelectual, por conta do seu português ruim, por conta dos seus... qualquer que seja a sua formação.
mas Ele, em Cristo Jesus, é um com você. E eu preciso dele, e ele precisa de mim. E eu preciso de você, e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. E para nós encerrarmos, irmãos, desde já agradecendo a atenção dos irmãos, a companhia, pedindo as orações dos irmãos. Cristo, ele cumpriu todas as exigências da lei lá na cruz. Tudo. Tudo. Executou de forma plena e cabal o plano de Deus, de maneira completa. Fiel a Deus, ele cumpriu o plano de Deus aqui na terra. Cumpriu as exigências da lei morrendo na cruz. Fazendo isso, ele, como mediador de um novo concerto firmado em melhores promessas, ele agora remove as barreiras, os muros de separação entre Deus e os homens. Ele remove. E agora, desfazendo as inimizades, tanto no sentido vertical com Deus, quanto no sentido horizontal com os homens, ele agora promove, por meio da paz, a criação. Uma paz conquistada com o preço de sangue. Você pode dizer, não custou nada para mim, não custou nada para você porque é a graça de Deus. Mas para Cristo custou a sua própria vida, do imortal Filho de Deus que deu a sua vida. Ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ele disse, em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Ele se deu voluntariamente por amor a nós. E ali, desfazendo as inimizades na cruz, por meio da paz conquistada ali na cruz, Cristo agora cria uma nova humanidade. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Os comentaristas, os especialistas, os homens entendidos, intelectuais, cientistas, pesquisadores, que veem o quadro do mundo hoje, dizem que esse normal que nós vivíamos antes dessa pandemia não vai ser o mesmo normal. Vamos viver um novo normal, que não é o mesmo normal de antes. E meu anelo da minha alma é que nessa oportunidade possa, claro, seria uma utopia dizer, mas que pudesse surgir uma nova humanidade, se não toda uma humanidade com novos princípios e valores, mas pelo menos aqueles que nesses dias de aflição, de angústia, de preocupação, de temor, de desespero, se voltaram para Deus com fé, com humildade, e olharam para a cruz de Cristo no Calvário, que essas pessoas e possamos formar uma nova humanidade, reconciliada plenamente com Deus. Que o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida possa servir de alguma maneira para alcançar outros. Que a sua palavra, por meio das comunicações que você faz diariamente com seus parentes que não são crentes, os seus amigos que não são evangélicos, aqueles que você tem contato, você que ainda trabalha e que perguntam, mas por que tanto isso? Aí você abre a sua Bíblia, olha o sinal dos tempos, olha o que Deus fala a respeito da necessidade de ter um relacionamento pessoal com Deus. Esta é a oportunidade agora de vermos surgir uma nova grupo de gente que se une a uma nova humanidade reconciliada com Deus, reconciliada com seus familiares, reconciliada com seus filhos, reconciliado com seus amigos, com seus inimigos, e assim formando um novo povo que agora não é mais judeu, nem é grego, nem é bárbaro, nem é escravo, nem é livre, nem é alto, nem baixo, como eu já disse, nem é de diferentes tipos. Agora é a igreja do Senhor, expressa na multiforme graça de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Um lembrete, irmãos, saiu um comunicado da nossa casa publicadora a respeito das novas lições do próximo trimestre, que a princípio as igrejas que não tiveram a oportunidade de ter a lição vai ser, à medida que as pessoas forem voltando para o convívio normal da igreja, ou mesmo se continuarem isoladas,
a lição, a ideia a princípio, a partir de julho, será repetir a lição desse trimestre. E algumas outras igrejas, como a nossa, que se propôs a ministrar as aulas de forma virtual, em grupos, em salas de estudos virtuais, por meio de redes sociais, vamos achar uma outra maneira de continuar as nossas lições, e os superintendentes, a direção da igreja e os pastores vão analisar isso e vão tomar e deliberar a respeito desse assunto. Desde já nós agradecemos a Deus a sua companhia, desejamos uma semana abençoada na paz do Senhor para todos. Se houver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver algum esclarecimento posterior, pode deixar aqui nos comentários, ou pode procurar nos enviar uma mensagem no privado, e naquilo que for possível nós nos comunicamos. E Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tenham um bom dia e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, a você, a sua família, aqueles que estão trabalhando, Deus abençoe, proteja, livre de toda aparência do mal, aqueles que estão em casa também, que Deus dê paciência e graça para suportar também esses dias de reclusão, de isolamento. E assim vamos orar uns pelos outros, orar pela igreja do Senhor, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos irmãos, orar uns pelos outros, e assim cumpriremos a boa vontade de Cristo, como aprendemos hoje, reconciliados com Deus e em unidade plena com os nossos irmãos. Amém.